Boa tarde, então. Queríamos agradecer de início a presença de vocês, a disponibilidade. Sabemos que essa tarde, além de intensa, é também uma tarde longa. Nós tivemos a apresentação do filme, que toma bastante tempo, então eu quero imensamente, em nome da organização do evento, agradecer a disponibilidade, a presença. É muito bom tê-los aqui. Para iniciar, então, eu vou pedir que a Marisa comece a sua exposição a partir de tudo que a gente assistiu e, em seguida, a gente faz as 3 falas conjuntamente. Em seguida, depois a gente abre para o debate que, pelo que a gente tem visto, tem sido muito, muito profícuo aqui no nosso trabalho. Por favor, Marisa, então, fica à vontade. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer pelo convite para hoje estar conversando com vocês e dizer que é sempre um desafio assim, poder pensar sobre questões da prática nossa de todo dia. Eu trabalho no CREAS, que atende o território da Centro, Ilhas, Humaitá e Navegantes. É um território bastante amplo. E também dizer que estamos construindo, na verdade, esse trabalho de um centro de referência especializado em assistência social e também construindo esse fazer do psicólogo em relação à violação de direito, às vulnerabilidades, né? Acho que o SUAS ele incrementa muito, né, a inserção do psicólogo nesse campo, né, campo da assistência social. Eu já trabalho já há alguns anos, né, na fundação e já durante todo esse tempo, em muitos momentos, em muitos também espaços como esse, nos perguntando sobre essa prática que viemos construindo, né? Muito diferente, né, do que até poucos anos a gente aprendia na academia, né? Então se trata assim de podendo ir construir um saber, construindo uma caminhada. E hoje para mim é mais um momento como esse, né? De poder compartilhar com vocês algumas ideias e muitas angústias também. E hoje acho que é o dia, né, de ficar com o coração reviradíssimo, né? De manhã já tivemos uma vivência bem intensa, né? E acho que agora o filme nos mobiliza muito, né? Porque ele nos propõe mudar um pouco o olhar, né? E acho que é difícil para cada um que não tenha se colocado em diferentes lugares nessa história, né? Lugar dessa criança, lugar dessa diretora de escola, lugar desses pais, né? E lugar desse professor, né? De um dia para o outro se vê acusado de abuso. Então eu vou assim, ler um pouquinho do que eu pude produzir e aí a gente vai conversando. Vocês me desculpem porque eu estou me adaptando a essa questão de ter que usar um óculos e às vezes eu vou me atrapalhar um pouco entre olhar aqui para o texto e olhar para vocês. Tomando o filme A Caça, de Thomas Wittenberg, uma produção dinamarquesa de 1912, que foi premiado com a Palma de Ouro em Cannes, e que nos apresenta uma brilhante atuação de Mads Mikkelsen como Lucas e da encantadora e angelical Anita Venderkop como Clara. Tomamos o filme como um dispositivo para a nossa discussão sobre a temática da violência sexual e mais diretamente sobre o abuso sexual com crianças e adolescentes. Como eu disse antes, né, acho que todos estamos mobilizados ainda. Inicialmente eu destaco que estamos diante de uma temática extremamente difícil e complexa. O abuso sexual tem sido considerado por muitos autores
como um problema de saúde pública, representando uma das formas mais cruéis de violação de direitos humanos, exigindo um enfrentamento interdisciplinar, articulando diferentes campos do saber: a psicologia, a medicina, o direito, o serviço social, direitos humanos, bem como diferentes políticas públicas. Então, organização e trabalho integrado a partir dos serviços que compõem a rede de proteção é fundamental nesse enfrentamento. Conforme a Organização Mundial da Saúde, a violência sexual infantil é definida como qualquer interação entre a criança ou adolescente e alguém em estágio sexual de desenvolvimento mais adiantado, que tenha por fim a satisfação sexual deste último. As interações podem variar desde atos em que não se produz o contato sexual, como voyeurismo, exibicionismo, produção de fotos, até atos que incluam contato sexual com ou sem penetração. O abuso acontece em todos os países, em todas as etnias, classes sociais. E é mais frequente do que se pode supor. Nos últimos anos, para mim, mais diretamente, a partir da experiência de CREAS, temos 3 anos de organização aqui em Porto Alegre, de implantação do SUAS, né? Temos recebido cada vez mais notificações e denúncias, embora a gente não possa afirmar que hoje existe mais abuso do que em outros tempos. Como quantificar isso, né? Hoje sabemos os casos que nos chegam a partir de uma estrutura que se organizou, né? Também sabemos que temos avançado, né, na atenção a garantir os direitos. A partir da Constituição de 1988, do Estatuto da Criança, dos movimentos sociais, né, que lutam em defesa dos direitos, na organização do Disque 100, na própria implantação da política de assistência social, das delegacias especializadas da criança. Então, nesses últimos 20 anos, acho que houve avanços no sentido da garantia e houve a construção de uma legislação e a construção de uma certa estrutura legal. O que hoje ainda sofremos é a estruturação dos serviços para dar conta de todas essas denúncias, né? Então temos ainda muitos desafios nesse sentido, no sentido da qualificação permanente desses serviços, na agilidade de atendimento e na articulação, né, entre os serviços e as políticas. Depois dessa introdução, vou entrar um pouquinho pensando nas questões que o filme nos apresenta. O filme que assistimos nos coloca como testemunhos especiais, uma vez que, se tratando de situações de abuso, a existência de testemunhos é extremamente raro. Assim, já de saída, destacamos essa particularidade comum às situações de abuso: a ausência de testemunhos. O segredo compartilhado entre vítima e abusador. A violência que vai se produzindo na intimidade dos lares e que fica sufocada, às vezes por anos e até por toda a vida. Como testemunhos, sabemos que, de fato, no filme, o abuso não ocorreu. Mas estamos de fora. Como seria estar na cena? O que faríamos diante de uma fala como a de Clara? Odeio o Lucas. Ele é feio, é idiota e tem um pipi. Bem, até aí vamos bem. Assistimos a fala da diretora da escola, que trata de colocar Lucas entre os homens e apontar
que assim como o pai e o irmão, ele tem um pipi, que os homens têm pipi. Em termos freudianos, poderíamos dizer que Clara começa a se enfrentar com a diferença entre os sexos e com os desfiladeiros edípicos que está sofrendo por amor. E esta dor a põe a falar. Mas ele aponta com ele para cima como uma vara. A diretora questiona: por que ela estaria dizendo isso? E Clara afirma: porque ele fez isso. Ele me deu este coração, mas eu não quero. Assim, Clara encontra uma forma de lidar com a rejeição da demanda amorosa endereçada a Lucas há poucas horas, usando suas defesas psíquicas para se proteger de uma certa rejeição. Agora já não é mais Lucas que a rejeita, é ela que o odeia, o acha feio e não aceitou o seu amor representado pelo coração. Aqui se instala a dúvida, a angústia que leva a diretora a agir rapidamente, construindo uma suspeita de abuso. A diretora, tomada pela essa angústia, cumpre o que prevê a lei. O Estatuto da Criança, em seu artigo 13, diz: os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra crianças ou adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Voltemos nosso olhar para a cena onde a diretora, bem intencionada, chama Ollie. Eu não entendi bem qual é a posição daquele senhor, não sei se é um amigo dela, se é delegado, se é psicólogo, não sei se vocês entenderam, depois me ajude. Enfim, ela pede ajuda a alguém, né? Que passa então a interrogar a menina, a colocando numa posição extremamente desconfortável e conduzindo uma entrevista bastante inadequada. A diretora, na tentativa de estimular Clara a falar, lhe diz: seja uma boa menina e conte o que você me contou. Não obedecer a este imperativo é o mesmo que ser uma má menina. Como suportar isso? O que falha nessa história é justamente a possibilidade de Clara receber uma escuta e uma avaliação qualificada. Assim como a precipitação da diretora diante da suspeita, de certa forma ela já elabora uma resposta, considerando que houve abuso. Isso pode levar muitas vezes crianças e famílias a passarem por situações extremamente dolorosas, ocorrendo muitas vezes uma nova violência. Aqui apontamos a importância dos serviços qualificados para realizar uma avaliação criteriosa de uma suspeita. Lamentavelmente, no filme isso não ocorre. Somente a polícia passa a agir no caso e a comunidade a fazer, de certa forma, justiça com as próprias mãos. A revelação de uma situação abusiva leva a momentos difíceis, ocorrendo em geral certa desestruturação de todos que estão à volta dessa criança. Sentimentos muito ambivalentes para todos os envolvidos. No filme, os envolvidos têm uma relação de muita proximidade. Se desenvolve numa pequena cidade, todos se conhecem, são amigos, compartilham espaços de lazer, de trabalho. Todos ficam sabendo da situação que é logo tomada como verdadeira, como tendo ocorrido um abuso. A população começa a executar sua condenação através de atos de violência com o suposto abusador. Assim, Lucas passa a ser perseguido e agredido, o que gera também mais sofrimento a Clara, que por muitas vezes tenta dizer que falou bobagem, que ele não fez nada. Mas agora, os adultos que a cercam já não conseguem escutar mais nada. Já não há espaço para a dúvida. A mãe de Clara procura acalmar a filha, construindo para ela uma explicação. Sua mente prefere não lembrar o que aconteceu, porque não é uma coisa boa de se pensar. Mas, Clara, aconteceu sim. Para mim, eu fico me perguntando, né? O que será que
que passava na cabeça dessa criança, né? Aconteceu sim o quê? Né? Como testemunhas, sabemos que a conduta de Lucas, apesar de um tanto ansiosa, né, foi adequada. Lembremos a cena. Clara prepara um presente enquanto observa, com ar apaixonado, sua brincadeira com os meninos. Brincadeira animada envolvendo as questões corporais. Jogos comuns entre os meninos nessa fase da infância, os jogos de lutinhas. Vemos o semblante de Clara mudar rapidamente quando Lucas fala que está morrendo e cai sobre as almofadas. Vemos o seu ar preocupado, pois aqui a diferença entre a realidade e a fantasia vacila. Na sequência, Clara joga-se sobre Lucas, lhe beijando a boca, lembrando assim as cenas clássicas de tantos contos de fada, onde o amado, amada, é despertado da morte por um beijo. Nesse momento, Lucas interrompe a brincadeira, levando as crianças para a fruta. Como bom professor, apesar de angustiado, procura retomar com Clara a situação. Devolve o coração e, de certa forma, lhe diz que seu amor deve ser dirigido a outro, aos meninos, seus pares, não a ele, havendo assim aqui uma interdição. Diz também que beijos na boca só em seu pai e sua mãe, apontando para um ato que deve ficar restrito ao âmbito familiar, íntimo. Lucas rejeita a demanda amorosa. Clara fica desapontada. Nega então que o presente seja seu. Alguém deve estar brincando com você, não é meu. Frente à insistência, ela reage. Não é meu, você está mentindo. Logo vemos o quanto fica desolada. No fim do dia, enquanto espera a mãe, que está atrasada, fica sozinha no fundo de uma sala escura. Podemos dizer que na maior fossa. Vemos assim que havia um laço afetivo a envolver essa menina e seu professor, que Lucas vinha ocupar um certo lugar vazio, deixado pela família. Uma vez que Clara, vocês podem observar, é bastante solitária, quase nunca está brincando com outras crianças. É uma criança com sintomas obsessivos importantes. Não pisa nas listras da calçada, o que a faz não poder olhar para frente quando caminha. Se perde na pequena cidade e seus pais não percebem a sua ausência. Estão sempre muito ocupados com as suas vidas. Deixam Clara esperando na escolinha, lendo horário, fica esperando na calçada para ser levada na escola. E nesses momentos, quem aparece para ajudar é o professor e amigo da família. É ele que lhe dá atenção e ouvidos. É a ele que ela dirige a fala a respeito dos seus sintomas. E também dirige a ele seu amor. Em mais um de seus momentos de solidão, logo no início do filme, onde ela está tomada pelos sintomas obsessivos, quando conta os espaços entre os vãos da janela, chega o irmão, acompanhado de um outro adolescente. Eu vinha destacando, né? A chegada do irmão, um amigo adolescente, provavelmente eles estão assistindo a um filme pornô, né? no tablet, e chegam falando disso, né? E mostram uma cena de pornografia para Clara. E é da onde ela recorta, mais tarde, a fala que ela dirige
em relação a Lucas. As palavras usadas são as mesmas que houve do irmão. A questão da vara que aponta para cima, né? Em relação ao pipi, ao órgão genital. Nessa cena, exagerando um pouco, talvez, podemos dizer que aqui sim, de certa forma, Clara foi exposta a uma violência, mesmo que não intencional pelo irmão, porque ela se mobiliza diante do que ela vê, né? Ela manifesta um mal-estar, né? O filme traz vários elementos, então, que podem estar presentes numa situação de abuso, o que realmente dificulta, né? A ausência, então, de testemunhas, a proximidade, né, do abusador e a criança, esse vínculo afetivo, porque se a gente pensar nas pesquisas epidemiológicas, o número maior de abusos são aqueles intrafamiliares, né, ou, se não na família, de pessoas muito próximas, envolvendo essa questão de uma violência que muitas vezes vai num crescente, né? E envolvendo esses sentimentos de amor, de medo, de culpa. E o filme faz uma advertência. Há um relato da criança que passa a ser interpretado pelos adultos como abusivo. A palavra da criança não se mantém de forma espontânea num segundo momento, onde a mesma é exposta a um interrogatório, onde fica visivelmente constrangida e somente balança a cabeça. Se prestarmos bem atenção, vemos que, quando perguntada, diz que não aconteceu nada. Balança negativamente a cabeça, mas diante da insistência do adulto, acaba por confirmar. Confirmar aquilo que lhe é apresentado. As perguntas ela confirma as perguntas, né? Ela confirma dando as respostas que se espera, né? A partir de uma pergunta muito sugestiva. A diretora fundamenta os seus argumentos também na premissa de que criança não mente. O pai também diz que a filha não mente, nunca mentiu. Criança não mente. Será? Pode não mentir, mas fantasia, fica confusa, pode ter dificuldades de discernir realidade e fantasia, pode ser facilmente sugestionável, conforme as perguntas que se apresentam a uma criança, ela pode confirmar uma história que de fato não ocorreu, né? Por isso eu não trabalho diretamente com avaliação. Nos CREAs a gente não faz esse tipo de trabalho. Não cabe às nossas equipes, mas eu acho que estamos diante de um desafio, principalmente porque, em termos de provas periciais, a maior parte que se tem é o relato da criança, né? Porque os exames, as provas materiais, os achados são muito pequenos, né? Até porque, bom, se a gente pensar no conceito de abuso, sabemos que não necessariamente, né, pode acontecer sem haver contato corporal. Então, acho que é um desafio, sim, pensar nessas avaliações. E devemos, sim, valorizar a palavra da criança, mas com cautela, né, e a gente escuta de muitos lugares, né? Das escolas, dos serviços de referência, do conselho tutelar. Parece que houve um abuso, parece que foi abusado. E enquanto eu pensava, eu me lembrei de uma fala do Freud, que Freud diz assim: não se apresse em curar, né? Para que se tome cuidado com furor curantes. Eu diria que a gente tem que tomar muito cuidado com furor abusantes. E, às vezes, ouvir um pouco mais, escutar um pouco mais, discutir uma situação com as equipes, tá? É muito
importante para que a gente evite situações como a gente viu no filme. Isso não quer dizer que abusos não aconteçam. Acontecem, e o nosso dia a dia também nos diz disso, né? Os colegas de CREAS que estão aqui vão poder me ajudar. A gente, pelo menos no meu CREAS, no centro, a gente recebe uma média de 3 a 4 processos por semana, solicitando, né, da 10ª promotoria, um acompanhamento das famílias. E é isso que a gente faz. Não cabe a nós dizer ali se houve ou não abuso, mas cabe sim poder acolher essa família e escutar essa história e poder pensar o que é possível fazer em termos de proteção a essa criança, a esse adolescente, a essa família, como é que ela se organiza, com quem ela conta, né? Se ela já é atendida na rede de proteção ou não, né? Se essa criança fica sozinha, que espaços ela compartilha, enfim, de poder acolher e pensar nas alternativas e nos dispositivos que a gente possa construir junto à rede de serviços, no sentido de garantir a proteção dessa criança e dessa família, sim. Existem situações muito difíceis, porque às vezes o pai continua na casa, o padrasto, e o suspeito é ele, e a questão do processo criminal, a gente não tem acesso a isso, né? Muitas vezes não se tem acesso nem aos laudos, né? Nem a perícia psiquiátrica. E a gente tem que seguir trabalhando e poder fazer uma diferença do que é o trabalho da polícia, da justiça e o que é o trabalho da assistência social enquanto rede de proteção. Mas ficamos sim com o coração muito revirado em muitas situações. Bom, vamos seguir conversando mais adiante. Obrigada, Marisa. Em seguida, passamos a palavra, então, para a doutora Alda. Por favor. Boa tarde. Assim, primeiro eu quero apresentar, eu estou aqui substituindo uma colega. Na verdade, estava na programação, você deve ter prestado atenção ali, é a nossa diretora, a minha da Loreto. E nós, que por motivo de saúde não vai vir. Então ela pediu que eu pudesse estar aqui. Não sou essa pessoa que, como ela, estaria fazendo uma bela intervenção, uma bela incidência com vocês. Então sou aquela pessoa que prestou atenção, que estudou e que procurou trazer todas as dúvidas para esse espaço. Também não tenho respostas. Também, apesar de ser advogada e ter que chegar ao momento em que se diz que é isto ou aquilo, não tenho muitas respostas. A gente fica bastante junto, me achei, me identifiquei muitas vezes com o filme que nós assistimos há pouco. Bom, eu trabalho junto com a Loreto no PROAME, no SEDEC, no Centro de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente, sediada em São Leopoldo. É uma ONG da sociedade civil, né? Ela pertence a uma rede nacional, a rede nacional é a ANSED, a Associação Nacional de SEDECAS, e desenvolve esse trabalho todo de justiça, de proteção jurídico-social. Fica mais centrado na advocacy e no trabalho geral que se faz. Se a gente pensar assim, qual a violação que me toca em centro de defesa, a gente pode dizer todas. Né? Então nós não temos uma linha, apesar de que escolhemos temas. Né? Nós, por exemplo, a violência e exploração sexual é um dos temas que é prioritário, onde a gente coloca a
projetos em editais. E, bom, o Centro de Defesa, trabalhando com essa definição de uma entidade de proteção jurídica social, ele foi criado pelo Estatuto, no artigo 87.5, quando fala de entidade de proteção jurídica social. Bom, o que eu fiz? Eu também escrevi, porque não sou uma boa oradora, e queria trazer algo que eu tivesse captado do filme, que eu tivesse feito relações na minha relação profissional. Então, na verdade, eu não fiz esse lindo trabalho, não tenho nem condições de fazer, né, mas não fiz esse olhar psicológico, mas assim, emocional. Alguma coisa aparece, porque no direito a gente se atém muito a esses aspectos para, infelizmente, julgar, né? Então, no judiciário tem que sair, digamos, um produto final. E esse julgamento, que é severo, que tem o peso da legislação e que diz que a pessoa vai ter esta ou aquela pena, ele muitas vezes se baseia em laudos, como tu falaste, né, em laudos, em visões, em olhares da psicologia. Então, eu vou ler para vocês, tá? Esse filme me fez pensar nos dois lados opostos da problemática ou da violência sexual. Em primeiro lugar, a menina, a criança, possivelmente vitimada por ação de um adulto, e por outro, o adulto, aquele que possivelmente for o agressor da criança. O filme nos mostra que no afã de fazer justiça ou proteger as crianças, possa-se estar sentenciando uma pessoa inocente, é o que parece. Evidencia o risco das denúncias. Este me parece ser um dilema, expressado pelos indícios da trama cinematográfica. E a dúvida foi suscitada. Em todo o filme, nós ficamos em algo com dúvidas. Com ela, o período do julgamento. A procura da certeza levou a diretora do Jardim de Infância a valer-se, também não sei que pessoa é aquela, mas a valer-se de conhecimento, dos conhecimentos de um especialista, que me pareceu isso, um amigo dela, mas que tinha alguma especialidade no tema. Então, ele, lamentavelmente, teve uma intervenção dele, esse profissional, né, que não foi muito boa, porque ele induziu, né, para mim, na minha concepção, ele induziu a menina a declarar o que ele queria ouvir. Neste aspecto, é preciso lembrar e considerar a inquirição da criança, né, nos depoimentos da criança das delegacias de polícia, especializadas ou não, nos depoimentos do Poder Judiciário. O famoso e conhecido depoimento sem dano, como se sem dano fosse possível, né, retorno. Ainda é preciso ser muito aperfeiçoado para que não se vitimize a criança. Eu quero falar para vocês o conhecimento sim, que eu tenho, porque faz muito tempo que trabalho na área da infância e juventude, do que era antes desse depoimento de sem dano e o que hoje a gente tem, né, depoimento especial lá dentro, sendo dito, né, mas a gente sabe que veio do depoimento sem dano, da criação desse programa. Então, mas tive a ocasião em que pude ver e assistir uma inquirição, um depoimento de uma criança frente a juiz, promotor, advogados, secretários do juiz, etc. E a pessoa que, por exemplo, o representante estava junto. Então, foi muito sério. Teve uma situação, quando eu estava na Fundação de Proteção Especial aqui em Porto Alegre, que a sala toda, em determinado momento, se retirou, porque não suportou ouvir o que a criança estava dizendo. E imagine para a criança isso, né? Que coisa mais traumatizante. Então, quando eu passei a assistir audiências que tinham o depoimento especial,
eu até considerei que se modificou um pouco e se encaminhou a algo que pudesse ser melhor do que aquilo que eu tinha, do que aquilo que aparecia antes. E, bom, a gente sabe, né, que não é ainda perfeito, que não é maravilhoso, mas que deu uma diferença enorme para aquela outra forma que eu assisti antes dele, né? Então, eu sei que os psicólogos e psicólogas, os defensores de direitos humanos, os educadores, os advogados, as advogadas, assistentes sociais e outros, têm se preocupado muito com isso e têm pensado da necessidade, de que necessidade é da presença dessa criança nas salas de audiência. E eu quero falar também para vocês algo que a gente não tem em Porto Alegre. Em Porto Alegre a gente tem esse depoimento especial e tem o CRAI, né, que é o Centro de Referência e Atendimento Infanto-Juvenil, que evita que as crianças vão até as delegacias serem inquiridas por delegadas ou por profissionais ali da delegacia. Esse é mais sério, e esse acontece. Acontece em pequenas cidades, ainda as crianças vão depois. São Leopoldo, que não é mais pequena, ainda acontece das crianças irem na delegacia ser ouvidas por funcionários da polícia. E é muito sério. Esse é extremamente violador de direito. Bom, então, também concordo que o abuso, ou uma situação de abuso ocorreu, né, puxando um pouco para o exagero, naquele momento em que o irmão mostrou a figura de um pênis para a irmãzinha. Ali eu considerei que a cena evidenciou uma forma muito importante de exposição da criança a um estímulo sexual não compatível com o desenvolvimento, a idade, a faixa de etária que ela está. Né? Outro aspecto abordado no filme que me causou bastante indignação foi quando vários personagens agrediram o protagonista no supermercado. Aquela cena do supermercado eu achei extremamente impactante. Né? É algo que abomina, que indigna muito ver isso, que infelizmente muitas vezes presencialmente já assisti. Né? A violência foi extrema e ali foi indigesta. Né? Sabemos que são diretrizes da política de atendimento à criança e adolescente que todos os esforços devem ser envidados para evitar ou prevenir a violência. Os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS assim procedem quando dedicam enormes esforços às ações desenvolvidas com as famílias, com os responsáveis ou com as próprias crianças ou adolescentes. Agem tudo fazendo para evitar que a violência se evidencie. Porém, na contingência de não obter sucesso, no caso em que a violência se concretize, são preparados e qualificados na sua atuação para atender bem e generosamente as crianças e os adolescentes e adolescentes e suas famílias. Isso é o que se espera, isso é o que nós, em rede, sempre procuramos enxergar, ver e tal, né? Todos sabem que um caso de violência, em especial o abuso de criança, desencadeia no âmbito da família e da comunidade e na sociedade como um todo. É a orientação que se acredite na história da criança ou do adolescente, que se respeite essas pessoas, não culpando ou descriminalizando-as. É dever denunciar ou comunicar à autoridade competente os casos que se tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação. Isso é bem importante. A suspeita já é uma necessidade de ser denunciada quanto a criança e adolescente. Né? Assim se expressa a legislação pertinente a esses sujeitos de direito. Casos em que o médico, o professor, o responsável pelo atendimento à saúde, ou de ensino fundamental, de escola infantil, deixa de comunicar a suspeita ou confirmações de maus tratos, incorre em penas administrativas, como multa.
Constituição Federal de 88 estabelece no seu artigo 217 que todos, família, sociedade em geral e poder público, têm dever de assegurar que nenhuma criança, adolescente ou jovem, detentores do princípio da absoluta prioridade, seja objeto de qualquer forma de violência. É absolutamente necessário que se fique atento aos sinais comportamentais da criança ou adolescente, em especial quando há suspeita. Caso se observe alguns sinais, e aqui eu chamo a atenção a história dos sinais, né, que nós somos muito levadas e muitas vezes assim, temos que estar discutindo, porque houve um momento na nossa formação que os sinais foram muito importantes, né, e vocês viram que no filme se chamava atenção para isso, né, sinais como tristeza, regressão, abatimento, isolamento, vergonha, ansiedade, raiva, agressividade, né, possa ser definidor. Ele não pode ser definidor, eles não podem ser definidores, mas eles vêm corroborar outras situações. E no judiciário eles favorecem e correm, né, podem levar a incorrer em condenação. Costuma-se afirmar que a denúncia da violência perpetrada contra criança e adolescente tem como porta de entrada o órgão do Conselho Tutelar. Assim, ocorre com as denúncias que chegam pelo Disque 100 ou por pessoas, organizações e serviços. Em decorrência, avança para a necessidade do registro da ocorrência, para a responsabilização do agressor ou da agressora. Em especial, as denúncias que vão para ser registradas na polícia, elas têm como objetivo a responsabilização. Ao desaguar no Poder Judiciário, chegam os juízes que, ao longo dos anos, passaram a assumir papel de destaque na sociedade, passando de meros aplicadores da lei para os asseguradores de direito, os todos poderosos, né? A judicialização, que é o meio pelo qual o Poder Judiciário torna efetivos os direitos fundamentais positivados na lei, foi impulsionado no Brasil pela Constituição de 88, principalmente, mas que também contribuiu à instalação da democracia e do direito universal do acesso à justiça. Tudo é muito bom em termos de acesso à justiça, mas tudo também nos leva a ficar com os olhos bem abertos, com os olhos bem, com a atenção bem em cima pelos abusos que também acontecem no judiciário, infelizmente, né? Com o estabelecimento do Estado Social e depois mais evidente no Estado Democrático de Direito, as decisões do Poder Judiciário não poderiam mais ser restritas ao comando da lei, somente a lei, sendo necessário para a fundamentação das decisões as outras interpretações de normas constitucionais, utilizando-se de fontes de referências políticas, éticas e sociais. Isso se vê muito nas questões de busca dos laudos, né, que é uma necessidade para o judiciário. Em derradeiro, e ainda sobre os aspectos do filme, vale registrar a discussão de gênero, que também aparece muito forte, bem marcadas na cena ritualista da masculinidade, quando o filho do protagonista recebe o rifle de caça. Eu achei isso super importante, muito importante, né, nessa história. E como mostrou, assim, para mim o filme é emblemático e tem muitos símbolos que eu nem cheguei a reconhecer todos, né, mas que mostra, por exemplo, eu achei que tinha alguma relação, que eu não tenho bem certeza, entre a inocência daquela cachorrinha e a inocência da criança. Eu achei também que a questão da tradição, né, com a religião, com a igreja, com a celebração do Natal, isso tudo nos incute, nos leva a algumas dúvidas e algumas preocupações. Era isso que eu trouxe, são as minhas considerações. Obrigada, então, Alda. Passamos a palavra agora, então, para a Luana.
Anderson, por favor. Então, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Anderson, faço parte do Conselho de Psicologia, sou conselheiro, presido da Comissão de Avaliação Psicológica. Fico muito honrado com o convite de estar participando desse evento e podendo fazer alguma contribuição, que os colegas já destrincharam bastante o filme e levantaram muitas questões. Eu acho que algumas coisas são bastante importantes assim, da gente poder pensar também no filme. O que se propõe no debate aqui é uma avaliação, uma análise não só do filme em si, mas de uma situação da qual ele nos ajuda a disparar e a pensar, né? A gente pode propor essa questão da judicialização da vida. Na verdade, quando a sociedade delegou ao Estado, de certa forma, a mediação das relações, se instaura essa questão da judicialização da vida, né? Acho que o filme ele traz alguns componentes assim, que se a gente fosse olhar pela simbologia, né, e as colegas já falaram da questão cultural, eu acho que sim, existe uma cultura bastante masculina que é repleta de simbologia fálica. Se a gente fosse pensar, né, poderia falar da questão edípica, mas eu acho que a gente pode olhar para além do universo intrapsíquico da menina em interlocução com o personagem, da gente poder falar de uma questão cultural mesmo. Me parece que essa menina, quando ela acusa o Lucas, né, a Clara, quando ela acusa o Lucas, na verdade ela está buscando um lugar e uma participação maior na própria cultura. Ele é um representante dessa cultura masculina, mas ele é aquele que parece aparentar um ponto de vacilo, porque diferente de outros, embora ele tenha todo o ritual masculino da caça, ele é educador. Ele trabalha no jardim de infância, e isso a ex-esposa mesmo coloca em questão, dizendo, mas né, como assim tu trabalha no jardim de infância? Né? Então ele está recheado de um componente que seria destinado ao feminino, né, que ele toma para si, e em algum momento a Clara, quando tenta talvez ser reconhecida também como ente feminino, né, através dessa relação com ele, em onde aí existe de fato um interdito, ela tenta buscar, então, enfim, acusa. Né? Só que, de novo, eu acredito que a simbologia que nos retrata ali é que essa acusação, na verdade, é contra um modelo cultural mesmo. Né? Um modelo cultural que ele está existindo, ela consegue apontar a falha nele, mas, enfim, a gente pode pensar que ele retoma, né, toda essa questão cultural com a função da arma no final do filme, né, tentando novamente. E aí a cena final para mim é muito clara, né, quando ali existe um disparo novamente dessa cultura contra ele, né, assim, como se isso tivesse sido marcado e ficado marcado para sempre. Eu acho que as colegas falaram também bastante da questão do abuso, né, ou da violência sexual contra criança e adolescente. É um caso de saúde pública, isso a gente lê sempre para ver. Eu fico pensando, eu acho que essa reflexão é importante. Será que isso é uma epidemia do nosso tempo, ou simplesmente pela uma estrutura que existe de reconhecimento das situações de abuso na atualidade, é possível que a gente possa ter dados estatísticos mais relevantes para poder demonstrar? Eu acho que a situação de abuso ela existe desde sempre. E normalmente a gente vê, e o filme traz de novo o abuso contra as meninas, e se sabe, por dados estatísticos, que o abuso contra meninos ele é quase tão grande quanto, só que muito menos declarado, justamente pela questão cultural. Que eu acho que isso é um dado importante também da gente poder colocar em questão. Agora, o filme faz a gente refletir também sobre a questão não só de uma justiça, porque eu acho que isso é uma coisa importante da gente considerar no trabalho no dia a dia da gente. A gente tem um Estatuto da Criança e Adolescente, temos o Código de Ética Profissional da Psicologia, que nos obriga, e assim, isso é uma obrigatoriedade, porque é uma infração ética se não for feita, a denunciar a suposta ou a qualquer suposta violação de direitos. Então, se de um lado a gente vai pensar que existe também todo
referências, enfim, em torno da atuação, principalmente dos psicólogos que trabalham na assistência social, de poder problematizar as questões sociais que envolvem qualquer tipo de situação que ocorra no seu trabalho. Então, assim, ao mesmo tempo que tu tem que problematizar, tu és obrigado, se tu vê ou tenta constatar, ou enfim, parece que existe uma situação ali de abuso, tu tem que denunciar isso em virtude da proteção da criança ou do adolescente. Então, na verdade, assim, eu vejo que o profissional ele fica também nesse meio assim, o que eu faço agora? Né? Acho que um pouco a gente poderia pensar na questão da diretora. O que eu faço agora? Né? Tem uma criança declarando, né, uma cena de violência, e que medida eu posso tomar quanto a isso? Né? A saída imediata é a proteção. E daí eu fico me perguntando, a proteção de quem? Quando ela toma a atitude de chamar essa pessoa, que eu também não sei quem é, acho que essa é a grande dúvida do filme é quem é o senhor, aquele barba que vai fazer esse interrogatório, ela está buscando proteger. Mas eu acho que a gente pode problematizar quem ela está protegendo. Para mim, ela está se protegendo. Tá? Não existe outra proteção, porque a criança não está conseguindo proteger dessa forma. Ela quer proteger a escola dela, enfim, né, de qualquer forma. Não fosse isso, ela não faria um processo de produção de verdade, porque é isso que passa a acontecer durante todo o filme. No filme, passa desde esse primeiro momento, onde ela até se questiona, mas quando entra em questão da Clara falar da questão, enfim, de ter visto o pipi, mas e não de qualquer forma, que era como se fosse estava apontando para cima, bom, daí já começa a existir a produção da verdade. Né? Eu acho que aí é um ponto que a gente pode parar e fazer a reflexão dessa questão da judicialização. Porque não existe um tempo de se buscar o diálogo. Quando ela chama o Lucas para conversar, na verdade, já está disparado o processo. Todo o processo ali já está disparado. Não tem mais como voltar atrás. A denúncia já foi feita. Ok, ela precisa fazer, de certa forma. Mas ela não se deu o trabalho de investigar antes com ele o que teria de fato acontecido. Tá? E a gente não está falando de qualquer situação onde existe um distanciamento. Né? Enfim, quando a gente está lá profissionalmente, onde a gente se distancia. Né? A gente está falando de pessoas que convivem há muito tempo juntos, que se conhecem, que têm amizades de longa data, que enfim, caçam juntos, enfim. E nem isso é suficiente para mediar essa situação na busca de um outro tipo de entendimento. Não, ali existiu de fato uma situação. Né? Então, assim, como é difícil também para a gente no trabalho do dia a dia poder escutar, ou enfim, qualquer tipo de suspeita e não começar a se posicionar. E aí a gente vai entrar um pouco na questão da avaliação psicológica, porque assim, esse juízo prévio de valor, ele sempre vai existir, isso é inerente a qualquer processo de avaliação. A gente olha para uma situação de antemão, a gente já tem assim, um posicionamento frente a ela. Só que é papel e é função nossa, e eu entendo também como um compromisso ético, que a gente não pode simplesmente olhar para essa situação e seguir aquilo que a gente está sentindo. A gente precisa dar um passo atrás, precisa tentar reconhecer o que dali existe. Então, assim, o que segue depois com a menina, que é o processo do inquérito, da inquirição, que é totalmente inadequado, porque de fato, assim, já foi apontado algumas falas ali, principalmente a questão do seja uma boa menina, né? De reforçar se você disse que viu. Aí depois vem outra fala assim, tente contar para ele o que o Lucas fez. Não está colocado em questão se existiu ou não existiu. Ali já, a verdade já está declarada. A pressão faz ela falar que sim com a cabeça. Quando ela consegue, junto à mãe, que tá, né, seja a pessoa com quem ela se sente mais segura, dizer que ela fez bobagem, ela está afirmando ali o que existiu, a mãe disse não é isso que aconteceu. O que aconteceu foi, de fato, uma situação. Então, assim, de certa forma, as pessoas todas são tomadas por essa situação. E muitas vezes, na situação que chega até a gente, esse cenário já está montado. Tá? Dentro do processo de avaliação também. Tá? Principalmente, assim, como não existe o testemunho, também não existe a possibilidade de uma afirmação. Existe uma suspeita, existe uma hipótese que pode ser levantada e que pode ser trabalhada.
Mas afirmar categoricamente que existiu ou não existiu abuso, quanto mais longe isso está do evento, né, mais difícil isso acontece. Se a gente for pensar um pouquinho na questão do depoimento, sendo um depoimento especial que a doutora trouxe para a gente poder fazer essa reflexão, a audiência ela não é entendida como um procedimento do psicólogo, como um procedimento de qualquer outro ente. A audiência é presidida pelo juiz. Aí está instaurado um processo criminal, então o que existe é a busca por provas. No rol disso, a prova mais factual, né, que daria de imediato a questão da condenação do acusado, é a criança poder verbalizar a ocorrência da violência. Então, em virtude disso, se criou, enfim, ainda existe a questão da inquisição mesmo em juízo, né, assim o depoimento especial. Se tentou, através da questão do depoimento especial, uma situação menos revitimizadora, né? Primeiro ele foi intitulado sem dano e como, enfim, isso não é possível se intitulou depois como especial. E aí se nomeou então como os peritos que pudessem fazer esse tipo de processo como psicólogo da assistência social. Bom, aí tem uma resolução do Conselho que tenta barrar isso, do Conselho Federal de Psicologia, que é derrubada no Rio de Janeiro a nível nacional, então não está em vigor. O psicólogo pode sim fazer esse tipo de trabalho. Só que o juiz ele não entende isso como um trabalho psicológico ou como um trabalho do assistente social. Ele acha que, na verdade, esse profissional, pelo conhecimento que tem, é aquele que teria mais capacidade para fazer esse tipo de inquérito, ou para estar mediando a criança das perguntas aonde vem. Bom, de certa forma, é verdade que a gente tem uma habilidade maior para isso. Agora, não considerar que isso seja um trabalho do psicólogo coloca para mim uma ambiguidade. Né? Porque se requer um profissional psicólogo para fazer esse tipo de trabalho, então aí é um trabalho da psicologia. A questão é que eu coloco isso muito sobre a questão do questionamento do porquê a criança precisa ser exposta a esse tipo de depoimento. Mais uma vez, onde ele já fez isso muitas vezes ao conselheiro tutelar, na delegacia de polícia, em todos os sistemas de apoio, ao médico. Então, novamente, ele vai para o juiz, onde daí seria decretado finalmente. Se a criança disser efetivamente sim ocorreu, hoje em dia, doutor, me pode ser errado, mas a condenação está prévia. Pode até ser, ele pode recorrer, mas ali naquele momento a sentença está dada, o crime de fato existiu. Algumas pessoas que estudam sobre o depoimento especial hoje já conseguem fazer um questionamento quanto a isso, por dois motivos. Primeiro é que o profissional poder dizer isso sim, eu vou perguntar, isso é inadequado perguntar, depende do juiz, né, do bom senso do juiz, de poder barrar a pergunta de um advogado, de poder barrar a pergunta do promotor. Porque em alguns casos acontece isso, o pessoal faz relato, nunca vi, da inadequação de uma pergunta para uma menina supostamente vítima de abuso, dizendo assim, então tu gostou do que aconteceu. Então assim, isso vem da defesa, ok? Mas assim, o profissional tem que poder estar autorizado a dizer sim ou não. Agora, se o juiz determinar que ele diga sim, tu vais perguntar, ele pode se negar e sofrer enfim, a punição que lhe é devida. Agora, para além dessa questão da adequação, tem um outro segundo ponto que nos leva a questionar muito a questão do depoimento especial, que é a situação de que quanto mais longe está possivelmente do evento ter ocorrido, mais fácil é a questão da possibilidade da produção de memória. E o que a gente vê no filme muito claramente é isso. Porque quando a Clara ela chega para buscar a cachorrinha lá para passear, o Lucas pergunta para ela, mas o que foi que eu fiz contigo? E ela disse, eu não sei direito, eu não lembro mais. Porque assim, tantas vezes aquilo sendo afirmado, acaba produzindo numa criança tão pequena com que a fantasia dela ganha concretude. E isso passa a ser uma verdade. Mesmo para ela, que estava tão presente que, na verdade, ela tinha feito aquilo do ciúme, né, que não existiu nenhum tipo de contato maior, né, ou de afetividade, mesmo ele tendo interditado ela em determinado momento, dizendo assim, não, isso aqui não se faz, né,
não pode dar beijo na minha boca, é só do pai e da mãe. Mesmo assim, para ela começa a se questionar. Agora imagine em outras situações onde existe um convívio maior, onde tem um distanciamento maior do evento, do possível evento. Então, assim, mais um ponto da gente poder questionar qual é a validade de fato do depoimento, né, da criança. Então, assim, eu acho que, na verdade, quando se quer que a criança diga aquilo que aconteceu, novamente a gente transfere uma responsabilidade que é do mundo adulto para o mundo infantil, que não deveria estar ali colocado. Não é a criança que obrigatoriamente tem que ser inquirida, ela tem que ser escutada. Isso tem uma diferença muito grande. Para ser considerado, enfim, aquilo que ela diz e aquilo que ela tem vontade de dizer, até pelo tempo dela de elaboração. Mas não ela ser inquirida, porque o que acaba produzindo muitas vezes é uma verdade. E a gente entraria por uma outra questão aí, que nos casos onde isso ocorre dentro da família, tem ganhado bastante notoriedade, que é a questão da alienação parental. Mas eu acho que isso fica por um outro momento. Queria agradecer então ao Anderson e dizer que foi espetacular. Eu fiquei não tinha assistido ao filme. Fiquei, na verdade, torcendo que sobrasse assim, só uns 2 minutinhos antes da gente abrir, para eu, já que sou do direito, também dizer alguma coisa que eu pensei assim. Primeiro que eu fiquei tocadíssima com o filme, sou professora também, alguns alunos já tinham me dito para assistir, enfim, não tinha conseguido ainda. E queria dizer, assim, a partir do que estava dizendo, Anderson, que se esse processo avaliativo é um processo que vai construindo verdades, o processo penal, exatamente da mesma forma, se comporta dessa maneira. Ou seja, né, a gente tem um problema pior, voltando àquilo que nós falávamos um pouco ontem, a gente tem um problema pior porque o juiz pede que seja realizado o laudo, e aí esse laudo vem para o processo penal como absoluto regime de verdade. E aí tem até uma teoria que chama tudo isso que aconteceu que a gente viu, e que eu também está relatando em outros termos, de uma teoria que se chama primário das hipóteses sobre os fatos. Então a gente tem uma hipótese. A meu ver, no filme, essa hipótese é confirmada quando esse cientista, que a gente não sabe bem quem é, podiam ter posto um jaleco nele e a metáfora ficaria perfeita, né? Vem e chancela para essa diretora dizendo não, efetivamente aconteceu. Bom, ali se cria a hipótese, né, que começa a ser confirmada através de todos esses fatos, esses fatos que vêm mesmo, exatamente, que vêm a confirmar simplesmente essa hipótese. Então, esse mesmo processo que acontece lá, acontece aqui, só que no processo penal. Só que a situação é muito pior, porque o juiz pede, de novo, né, esse assunto, mas o juiz pede esse laudo, e ele diz, não, veja bem, é exatamente a metáfora, acho que dá para fazer, a metáfora daquela cena, que a diretora está convencida, quando vem aquele sujeito que a gente não sabe quem é, chancela a hipótese, é o que acontece no processo penal. Quando vem o laudo, ele diz que pode descansar o juiz, porque afinal de contas é a ciência que está dizendo que houve alguma coisa com essa criança. Então é incrível mesmo, é um processo no sentido mais amplo e infalível, assim, que o sujeito não tem muito por onde escapar, né? E fiquei me perguntando também se a gente pensaria e se tocaria com tudo isso se por acaso tivesse a dúvida ao longo do filme, que não tem, porque inclusive na caixinha, ali na sinopse já diz que ele não fez nada, se a gente se tocaria tanto quando se nós ficássemos também com essa dúvida. E acho que não, porque acho que esse lugar de criminoso é um lugar que é muito fácil da gente imediatamente rechaçar. Mas isso é só para pensar, é só porque eu não consegui ficar quieta. Então, por favor, a gente queria abrir para as perguntas, para as reflexões, para as considerações. Quem? Olá a todos, todas. Meu nome é Luciane, sou conselheira do Conselho de Psicologia e gostaria de dividir um pouco algumas reflexões e o que eu estou ouvindo e o que eu estou pensando a respeito do que vocês falaram também. E é inevitável pensar no que eu ouço muito em torno do filme. Primeiro que
fantástico a gente assistir um filme desse gabarito e poder falar sobre ele, discutir sobre ele, trocar experiência do que a gente sentiu a respeito dele, né? Mas eu ouço muito a questão do será que ele é culpado, será que ele é inocente, será que onde está a verdade, está com o menino, está com ele, né? Eu penso que a gente procura sempre um culpado, né? E o filme mostrou isso o tempo inteiro. A busca de um culpado para decidir, para definir ou para nos isentar das nossas responsabilidades. Ou para nos acalentar em relação aos nossos problemas. Bom, se acha um culpado, bom, é ele, acabou, não temos mais problemas, fica tudo com aquela pessoa. Essa é uma questão que eu gostaria de dividir. Uma outra questão é em relação aos discursos, né? Aí a gente vê que a discursividade ela é muito mais importante do que as próprias pessoas, né? Ela cria o discurso da culpabilidade, ou o discurso de quem abusou ou não, ou enfim, o próprio discurso de que existe alguém cometendo mal, ele cria invisibilidades. Quais invisibilidades que a gente pode ver, que a gente pode atentar? Tem uma cena no filme que para mim foi a cena que disse tudo do filme. Não sei se vocês prestaram atenção, mas para mim é o que resultou, é o que deu o desfecho daquilo que a gente realmente precisa prestar atenção. E é o que ficou invisível o tempo inteiro, tanto na cultura quanto na própria montagem do filme. Na montagem no sentido do que o filme trouxe, né? Ele conseguiu, com aquela cena, ao meu ver, causar essa parada para que a gente para provocar um deslocamento, que é a cena no final do filme, na festividade, depois da colação lá, que eu não sei que tipo de colação é aquela, enfim, de receber uma arma, uma criança recebeu uma arma também. No final do filme tem a criança, a menina, né, a Clara, ela está sozinha, ela está deslocada, está tentando ultrapassar o medo dela. Onde ficou toda aquela preocupação das pessoas, né, durante o filme todo com aquela criança? Não só em relação ao abuso, mas a preocupação com a pessoa, né? O tempo inteiro a gente percebe que nessa relação de judicialização, o que menos importa é a criança, é a vítima, ou potencial vítima, enfim, possível vítima. Então aquela cena foi a cena que mais me marcou, porque mostra isso, né? Que o discurso da verdade, que existia um abusador, foi muito mais importante do que o cuidado que aquela criança poderia ter em relação a tudo, né? E aí eu destaco o que a Marisa coloca no final, que é a questão de como as famílias se organizam. Vocês percebem que é um ciclo, né? Bom, eu preciso culpar alguém para responsabilizar aquilo que eu não fiz, que é cuidar daquela criança. Né? E quando aquela criança aparece sozinha, bom, de que maneira se pode conduzir uma situação? Será que aquela criança foi, quando chega alguma denúncia, será que é o único momento que ela está correndo risco? Que valor, que lugar é dado para essa criança naquela família, naquela comunidade, naquela cultura? De que maneira as coisas são olhadas? Né? O que é cuidar? O que é mais importante? Né? Ali a criança estava em sofrimento, ela estava com uma questão clara, o próprio nome dela, né? De que ela não conseguia ultrapassar, pisar na linha, porque, enfim, aquilo para ela tinha todo um significado. Quem olha para isso? Né? Então, eu trago isso, eu participo com vocês minhas reflexões para a gente pensar para
além dessa questão de buscar uma verdade, né? Mas de que outras maneiras nós podemos, enquanto sociedade, enquanto cultura, lidar com essas questões, né? E tentar dar visibilidades a outras questões que aparecem, não simplesmente buscar uma verdade, criar provas, enfrentar uma situação de judicialização. Posso falar então? Eu fiquei pensando, eu já tinha assistido o filme, né, em outro momento, uma discussão. Mas quando eu voltei agora, já na metade, assim, comecei a prestar atenção em outras coisas, né, porque sempre que a gente vê o filme de novo, a gente vê outras coisas. E muito à luz da nossa conversa de ontem, assim, dessa questão dos tribunais que a gente vai espalhando pela vida inteira, né, então desse nosso dever polícia e do carcereiro que é em nós, e hoje fiquei pensando no caçador que é em nós. Ali, quando termina e aquela caça, né, para mim ela também serve como metáfora para pensar, né, afinal ali o que a gente está, atrás do que todo mundo estava, né, assim, o que se pretendia com tudo aquilo, porque eu acho que como vocês falaram, e ela também faz agora. No fim das contas, todo aquele processo de julgamento dele que foi fora, a maior parte do julgamento foi fora, né, do tribunal, inclusive, foi no supermercado, foi na igreja, foi na escola. Produziu o quê? Não se produziu justiça, né, não se produziu cuidado, não se produziu proteção. No fim das contas, o que a gente tem produzido com as nossas práticas? O que a gente tem produzido por aí também. Daí volta de novo a música de ontem, né, dos instrumentos, enfim, que a gente tem de cuidado e para levar a vida. De fato, o que a gente está fazendo com tudo isso, que está colocado aí como possibilidade de intervenção, mas que no fim das contas a gente não tem conseguido os resultados que a gente, em tese, né, almeja. E, enfim, não sei qual é o efeito disso tudo, né? Não sei qual tem sido o efeito disso tudo, de verdade, na vida das pessoas que estão envolvidas com essas situações, assim. E acho que ontem a gente brincou um pouco com a questão de que a psicologia cuidaria da vida e a justiça cuidaria do caso, né? E a gente inverteu, bom, e quando a vida é o próprio caso, né? E hoje eu fiquei de novo com isso, assim, pensando também hoje de manhã nessa história do caso e da vida, né? Porque também uma colega que estava aqui trouxe isso, né? Da gente, nos atendimentos, entender que é mais que um caso, é uma vida, né? E essas situações de violência sexual, principalmente com relação à criança e adolescente, eu acho que nos colocam nessa cilada de, às vezes, olhar para um recorte, né? Olhar para um fato, olhar em como aquela demanda chega no serviço, com que verdade ela já vem pintada e quando chega no serviço, e o que a gente faz a partir dela. Assim, porque, de fato, toda essa nossa discussão é importante, né, e são coisas que a gente tem que pensar, mas, como a Marisa mesmo disse, não é com isso que a gente se avê no dia a dia na assistência, né, a gente se avê com a história, mas a gente não tem que dar conta de dizer se foi, se não foi, de punir ou não punir, enfim. A gente está lidando com o efeito disso tudo. E em lidar com esse efeito, que outros efeitos também a gente vai provocando, assim, né, nessas situações. Mas é um pouco só para a gente continuar conversando. Uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim, e que eu não percebi muito durante as discussões, foi a questão do pessoal fazendo a justiça com as próprias mãos, né? E do impacto que teve toda a situação na vida tanto dele quanto da família do filho, né? Das pessoas ao redor dele e até da própria Clara,
né? Quando, por exemplo, matam o cachorrinho dele, né? E aí que era uma coisa também que aproximava ele da Clara. Tanto que depois ela estava dormindo na cama e ela viu, né, o cachorrinho ali, que ela ia passear e tal. Então teve toda essa questão assim de tocarem a pedra, do filho ter que se afastar, ele estava se reaproximando do filho, né? E não pôde mais ter essa reaproximação, até porque o filho estava sofrendo as represálias dessa justiça com as próprias mãos, né? E quanto esse tipo de coisa, de se fazer justiça, quando a gente até vê notícias por aí, me impacta, assim, de a gente ficar sempre julgando, e as pessoas julgarem o tempo inteiro, e no filme foi bem isso, assim. Essa justiça que foi feita impactou totalmente a vida da criança, e foi bem para prejudicar. Então, assim, justiça a favor de quem, que nem ela falou, né? Que tipo de justiça que se criou, né? Não foi em nenhum momento a proteção da criança. A criança não foi protegida em nenhum momento, muito pelo contrário, ela foi o tempo todo exposta a situações cada vez mais violentas, né? O tempo todo. Então foi isso, assim, que eu fiquei pensando muito do impacto que teve mesmo essa questão de julgamento na vida dele e de todo mundo, né? E é isso. Eu fiquei pensando, acho que, se não me lembro quem fez essa colocação, acho que foi a Mariana, né? Quando o filme já parte do pressuposto de que não houve o abuso, né? Então, se fosse o inverso, né? E como a gente fica também chateado em determinados filmes quando a gente não sabe a verdade, não é? Acabou, ficou nesse suspense. A gente quer, então, né, esse veredito. E quando a gente estava pensando que dispositivo utilizar para a discussão de hoje, então a gente lembrou desse filme da caça, foi nessa conversa que uma coisa que me inquieta muito, né, eu não trabalho mais na linha de frente, trabalho através de supervisão de estágio, de como vai se produzindo o abuso sexual nos variados equipamentos de atendimento à infância e juventude. E aí quem me chama a atenção são sempre os meus estagiários, sempre trago as falas deles. Então uma estagiaria disse assim, olha, parece... Então todas as manifestações começam assim, olha, parece que há uma situação de abuso, que é passado para ela. No outro, na mesma situação, vão atrás, olha, parece que há realmente, aí já parece realmente, né? E quando vai ver, não há nenhum indício, a não ser, parece que... Né? E fica assim, acho que vocês estão falando bastante da questão de fazer entrevista com a criança, do abuso que muitas vezes ocorre, mas eu acho que às vezes me parece o contrário também. Situações em que absolutamente não seja para investigar, mas nem investigado não há nenhuma fala concreta, a não ser dos técnicos de várias instâncias, né, de todos eles, e que tem uma situação já dada, já não é mais nem parece, já aconteceu, já é fato, já estão pensando em soluções e na verdade não se tem nada, né? Fora isso, as situações que a gente ouve também, o vizinho está chateado com aquela família, então parece que inventou uma história, então fica assim, eu acho que o pior do que mal, não sei se é pior, mas assim, na mesma escala de mal investigar é o que está se produzindo, né, que é um diz que assim, sem tamanho, e quando vai ver, mas o que tem dessa criança, não se tem nada, só tem uma invenção, né, é uma construção social muito grande hoje do abuso sexual. Concordo com a Marisa falou isso, eu sei que existe, não estou negando isso, mas a gente tem que reconhecer também que há uma construção muito forte em relação a isso, né, e acho que a gente tem que se perguntar o que a gente está vendo, o que realmente, e questionar aquele que diz, aparece o quê? O que aconteceu? O que tu sabe? O que tu viu? Não tem nada, absolutamente nada. Então essa realmente é uma indignação que eu tenho e gostaria de ouvir quem está trabalhando mesmo, se isso é por aí, não é, ouvir outras experiências, eu estou bem curiosa.
eu fiquei pensando enquanto estagiária, estagiária da professora Lia, eu trabalhei com outros casos, fiz estágio de 3, nós não somos serviço, mas era um pouco diferente. Eu chegava com abuso, uma consumação do abuso, então não se tinha, nos casos que eu peguei, não teve essa dúvida. Mas a partir do momento que tu, pelo menos para mim, no momento que tu começou a ver isso, tu já começa, em outros casos, já ficar meio assim, né? E a professora até nos chamava muito assim, não, vamos cuidar, enfim. E eu participei de um seminário que teve, que a URSS promoveu na MP, se eu não me engano, ano retrasado, e um professor dos Estados Unidos, não lembro o nome dele, mas é da faculdade do Havaí, trouxe vários dados assim, muito interessantes sobre isso, né? E no final ele deu alguns casos que era para te votar se tu achava que ali tinha ocorrido abuso ou não. E bom, não tinha resposta desses casos, era justamente para incitar a gente a pensar. E os resultados dele foi muito comum, que deu lá metade dos profissionais achava que sim, quase metade achava que sim tinha ocorrido, outra metade achava que não tinha ocorrido, e um número muito pequeno tinha dúvida. Mas e o quanto isso é preocupante, muitas pessoas tinham certeza que tinha ocorrido ou não. E é o que a gente estava conversando antes, a gente vai estar mexendo com a vida das pessoas para ter essa certeza tão grande. Eu acho que o problema é que a gente se angustia porque a gente ainda procura essas verdades absolutas, embora a gente saiba que elas não existam. É uma coisa que eu fiquei me botando muito no lugar daquelas profissionais. Está numa ânsia de tentar ajudar aquela criança, de tirá-la de uma situação de risco, e nos casos pode acabar induzindo muito essa resposta, né? E sem lembrar, lembrando também que ele trouxe, e eu achei muito interessante, de que as crianças na escola, quando a professora pergunta, ela já sabe a resposta. Então as crianças respondem muito nessa lógica, assim, de quando um adulto pergunta, ele já sabe a resposta que tu quer. Então, nesse perguntar já pode muito estar se induzindo também. Assim, acho que isso até que a professora Lilian falou, tu entra num dilema, né? Porque tu começa a te preocupar, assim, por exemplo, lá no caso a gente pegou uma situação que a irmã, né, trouxe no serviço de convivência que, ela estava tendo esse comportamento hipersexualizado com os coleguinhas, que ela fazia isso com o pai em casa, né? Aí chega para nós. Só que daí tu vai ver, assim, o pai, quando essa criança chega em casa, quem faz os cuidados de banho, blá, é o pai, porque a mãe está trabalhando. Aí tu fica assim, bom, é suspeita, tu tem que denunciar. Mas e aí? Vai denunciar, a princípio, para o conselho tutelar. Daí tu já entra naquela... A princípio não é para o conselho, o fluxo é esse, né? Aí tu entra naquela preocupação, assim, bom, vai passar pelo conselho, vai passar... Daqui a pouco vira um abuso mesmo, né? Então, assim, eu acho que também cria esse dilema, essa preocupação. E uma outra questão que eu queria trazer, que o colega trouxe assim, cuidar, se disser que sim, a sentença está dada, né? E às vezes eu acho que a sentença está dada antes, né, mesmo de se dizer alguma coisa, né? Eu trabalhei como perita nomeada pelo juiz durante um tempo, e aconteceu comigo uma situação em que eu solicitei falar como réu, né? Chamar o réu. E aí eu fui chamada pelo juiz, junto com o promotor, que eu entendi o que ele estava ali naquele momento, né? E aí parecia que eu era, né, o réu ali. E aí a conversa começou assim, a senhora, doutora, está recebendo os seus honorários? Aí, no meio da conversa, continuou-se. Eu e o doutor fulano, que seria o promotor, trabalhamos juntos há muitos anos, né? Bom, foi a última perícia que eu fiz, né? Depois daquilo ali eu não quero mais estar aqui. Então, acho que também tem isso, né? Parte do princípio, parece que toda denúncia já parte do princípio que sim, parece que algumas verdades já estão postas, e aí a serviço de quem que a gente está, né? Então, acho que alguns questionamentos. Assim. E uma outra questão que eu sinto assim na rede, as escolas, acho que trazem muito, aí enquanto CRAS, assim, é que é esse medo de denunciar, né? Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou falar ali com a psicóloga do CRAS, né? Eu vou tentar que alguém faça isso por mim, porque a gente também, os profissionais têm esse medo, né, de se colocar naquela situação, de se expor, e aí eu posso ser chamada, e o que vai acontecer? Então, também evitam, né, por um outro lado, evitam muito essas denúncias, assim, que seria esse compromisso de cada um, né, não só nós como psicólogos. Acho que é isso.
Na verdade, eu queria mais fortalecer essa sua pergunta, né? Porque isso é uma questão, assim, como é que a gente se protege disso, né? Porque a gente tem essa questão do denuncismo, né? Tem um artigo 13, então, que diz que na suspeita a gente tem que denunciar. Como é que a gente, como profissional, se protege disso? Como é que a gente protege as famílias? Porque essas questões não são verdades, né? E mesmo que a gente pode dizer que é uma suspeita, é isso. Mesmo que tu não tenha dito que sim, mesmo que seja ou não, já está colocado, já está chuto, já estigmatizou, né? Como a gente se protege, né? E como que a gente também protege, sempre fica esse dilema, assim, né? E que ali no filme foi bem colocado, assim, pelo Anderson. Na verdade, a profissional quis mais se proteger, né? Não estava nem aí em relação àquilo que tinha acontecido. Que realmente tinha acontecido. É dizer que eu não consegui evitar, né? Tem um momento que ela diz, aconteceu uma situação ali na escola que eu não consegui, sempre se colocando assim como, né, de que, bom, eu não consegui, então agora eu estou fazendo de tudo para, de certa forma, amenizar isso. Eu trabalho com CREAS e eu cheguei depois que o filme tinha começado. E então eu não sabia que não tinha acontecido o abuso. Podíamos estar falando já a partir desse pescoço. E o que me chamou a atenção, a partir do momento que eu comecei a assistir, me angustiou muito, que eu achei que ninguém foi ouvido. Nem a menina, nem o acusado, nem nada. E isso começou a me angustiar, a forma como questionaram a menina, a forma como ouviram ele, e isso foi me incomodando, mas eu não tinha uma definição se houve ou não. O que me incomodou foi isso, assim, que de fato o foco fica distorcido, né? Não fica no cuidado, na proteção nem da criança, nem supostamente das outras, nem com ele, porque assim, várias famílias ali foram afetadas, né? No final, o pânico que se instalou na escola, como é que essas outras crianças se viram, tudo assim tomou uma dimensão sem controle, né? E me chamou a atenção isso, assim, algo travestido de cuidado, que na verdade não foi cuidado com ninguém, nem com a Clara, né? Que era quem deveria, de fato, assim, enfim, supostamente estar sendo cuidado. E isso me chamou a atenção, assim, que de verdade não se escutou e como, às vezes, isso mobiliza tanta gente na busca de respostas, né, de aliviar aquela nossa angústia, e de verdade a gente foca, pensa o que vai confirmar as nossas verdades para ser aliviadas as angústias. Mais ou menos isso. Rapidinho. Eu só quero compartilhar uma reflexão que estava dividindo com a colega aqui, que o que me angustia nas situações de abuso e nas violações de direito em geral é o que suscita nos profissionais de querer investigar e saber se é verdade ou não é verdade. Assim. E se colocando como profissional na assistência, bom, essa não é a nossa função, saber se é verdade, se não é verdade. Né? Quando a situação chega, quando o trabalho não traz, nem sempre as violações estão conosco, mas acontece bastante. Né? A gente tem que trabalhar muito enquanto equipe, e com a equipe que trabalha comigo, sair da postura de investigador, de julgar aquela situação e dar pena em relação àquela família que teve violação de direitos, que tem muito isso, né? Ontem se falou um pouco isso assim, de como te colocar em algumas situações, mas assim, quando chega uma situação é querer saber, querer investigar se é verdade, muito disso, e deixando para posterior o acompanhamento da família, né, desses laços que foram rompidos, na necessidade de reatar ou de
formar novas relações, né, no espaço escolar, no espaço de serviço de convivência, na própria comunidade. A gente teve um caso bem recente, assim, que, ao contrário do que se falou dele, se testemunha, assim. Então, mexeu com toda uma família que morava há muitos anos na região, que né, enfim, se pensou em trocar de escola, enfim. Mas teve várias situações que precisavam de um olhar e de uma escuta, né? Eu acho que ela coloca muito bem, né? Aqui no filme não aparece muito essa escuta, mas de uma escuta dos diversos atores dessa situação, né? Muito mais um olhar para essas relações, né? O estabelecimento dos vínculos familiares e comunitários, do que se era verdade ou não, ou como foi, né? Porque isso a criança conta e reconta. Quando chega na assistência, basta de pressuposto que essa investigação já aconteceu. Nesse sentido, né? A gente estava conversando um pouquinho assim. Retomar a investigação. E isso eu vejo como é importante a gente estar falando disso também, né? De que papel é desse profissional que está na assistência, né? Não é de investigador. Eu queria retomar um pouquinho a partir da tua fala, né? E pensando, né, no tema todo desses encontros, né, que é a questão da judicialização. No CREAS, acho que as colegas também até gostariam de ouvir, né, de outras cidades, enfim, né, a gente está muito a serviço do judiciário, né? Às vezes a gente até diz, a gente até gostaria de receber, né, os nossos honorários se aproximassem um pouquinho mais dos honorários do judiciário, né? Mas como é que a gente responde a isso, né? Como é que a gente responde a esses processos? Eu acho que a gente tem que ficar muito atenta ao que nos cabe, né? Qual é o nosso trabalho, com o que a gente trabalha, e poder, com isso, sim, ajudar, contribuir, sim, para a justiça, né? Agora, acho que a gente não pode se furtar as respostas quando algo não nos compete. E poder dizer, né, como a colega ontem dizia, né, que a nossa ciência não tem todas as respostas. E mais especificamente nessa interlocução do campo da psicologia e da assistência social, que a assistência social não vai dar conta de todas as violências, de todas as violações de direito, né? E poder, sim, dizer o que não fazemos também. Né? Agora está me ocorrendo um processo com o qual eu me ocupei há uns dias atrás, que havia um pedido de que a equipe de CREAS fizesse uma avaliação da família e dissesse se aquela mãe era usuária de drogas e se havia envolvimento com o tráfico de drogas. Bom, vamos responder o que nos compete. Antes disso, porque o que estava se colocando era se ela poderia ter uma autorização para visitar os filhos no abrigo ou não. Bom, partimos do princípio que não conhecíamos aquela família, então, para dizer qualquer coisa, primeiro teríamos que encontrar uma forma de nos aproximar dessa família. Mas essa aproximação seria para poder pensar nessa relação familiar de uma mãe que está com os filhos no abrigo. Não nos cabe dizer se há tráfico de drogas. Esse é um trabalho que não nos compete. E dissemos exatamente isso, escrevemos e assinamos. E, bom, informamos que então iríamos iniciar um processo de aproximação com essa família, pensando sim nesse fortalecimento de vínculos e, bom, de como é que se encontrava essa mãe, né? E o que era possível fazer no sentido dessa aproximação ou não. Assim como também nos chega processos que não diz absolutamente nada sobre a história daquela família e nos pergunta, solicita uma averiguação se existe
alguma situação que possa ser representada pela promotoria. Como assim? Há essa pergunta. Se existe alguma situação que a justiça tem o que fazer. Não dá para tomar isso e assumir essa capa aí de Sherlock Holmes, né? Sim, não. Alguém quer falar? Só queria dizer que a justiça tem bem pouco o que fazer, né? Então, fica procurando, porque não tem mais nada para fazer. Meu nome é Joana, eu trabalho no CREAS em Alvorada. E eu tinha vontade de fazer uma pergunta, assim, para a advogada do direito, que é com relação ao tempo desses processos, assim, né, de julgamento. Eu me lembrei de um caso que a gente atendeu de uma menina que foi criada pelo avô porque tinha sido abandonada pela mãe. E, enfim, a mãe era usuária de drogas, deixou a menina com um casal de idosos numa outra cidade. A menina era bem novinha, assim, era bebê, e deixou a carteirinha de vacina junto. E esse casal, pela carteirinha de vacina, conseguiu acessar o endereço antigo da mãe, encontrou o avô materno e entregou a menina. E a menina foi criada pelo avô. E com 10, 11 anos, essa mãe retornou para a casa do avô, para a casa do pai dela, né? Com um companheiro e uma série de conflitos instalados, assim, né? Enfim, também não buscaram julgar. Mas a versão que, ou melhor, o conjunto das versões que se apresentaram a nós, no nosso dever investigativo, né? Dava a sensação de que não tinha acontecido um abuso, porque essa mãe, depois que voltou, ela acusou o pai dela, avô da menina, de ter acusado a menina. E a menina, enfim, em todos os órgãos em que ela ia, ela dizia que não, que isso não tinha acontecido. Ela tinha um vínculo muito forte com o avô. Ela tinha contato com outros tios, que eram muito presentes na vida dela. Mas, enfim, se instaurou, foi feita denúncia, se instaurou um processo. Essa menina chegou pra gente já para acompanhamento, né? Isso até, de certa forma, acho que está bem estabelecido, que o CREAS acompanha, né? E não é exigido dar resposta nesse sentido. Mas ao longo do acompanhamento, assim, a menina era proibida de ver o avô. E com base em alguns outros casos, assim, que a gente já atendeu, que vem relatos de que os processos às vezes demoram 10 anos para ser julgado, né? E aí a gente fica se perguntando, né, também qual é o nosso papel aí, de que forma a gente pode ou não intervir. Essa menina vai ser privada por 10 anos da convivência com essa boa, até que algo seja decidido, né? Também com relação ao depoimento, muitas famílias que a gente atende que dão um atendimento por um outro motivo e que passaram por uma situação de abuso na infância e dizem que, enfim, recentemente fui chamada para depor de algo que aconteceu há 15 anos atrás. Né? Então, assim, minha pergunta é mais nesse sentido, com relação ao tempo, já que é tão importante, já que tem tanta legislação, né, em torno da criança e do adolescente, o que há no judiciário nesse sentido de garantir também a celeridade desse processo? Bom, eu estava pensando no teu caso, no caso, assim, né, a vida, como alguém falou, né? E assim, dar opinião sobre um processo, às vezes é difícil porque a gente tem que ver tudo o que aconteceu, né? O processo é que a gente vai folheando e vai se inteirando dele paulatinamente. Quando ele está formado, te dizer assim que tempo vai demorar agora, o porquê todo esse tempo, é óbvio que eu lamento, porque acho que não deveria correr tanto tempo. Isso é a violação de direito, né? E é bem importante que tu possa ter um advogado e que possa, né, se debruçar em cima desse processo e achar formas de modificar isso, né?
que eu não saberia te dizer, porque depende do que está acontecendo no processo, né? Cada vez que alguém entra, cada vez que entra um documento, mais um tempo se demora, né? Então, teria que ver o processo em si, o processo físico, né, para poder olhar, analisar e ver o que pode ser feito. Mas eu acho bem importante que tivesse um advogado que pudesse fazer isso. Pois na verdade, quando entra julgamento de adulto, não tem. Infelizmente. Né? E aí a criança que está junto fica ligada. Bom, mas já que eu estou com o microfone, eu queria falar de quem? Da colega lá na frente, que falou sobre a questão da proteção, de não ouvir e tal, juntando com o problema da denúncia, né? E da questão de investigar. A denúncia não cabe a nós, como tu bem disseste, não cabe a nós, no caso da gente ter conhecimento de uma suspeita ou de uma confirmação de maus tratos, violência, etc., de investigar, né? Inclusive, quando a gente recebe que tu pode encaminhar, tu encaminha com peço investigação no caso. Né? O que acontece que é muito danoso no sentido assim, ó, é muito difícil tu guardar o segredo desses casos. Né? Porque bom seria se alguém pudesse tomar conhecimento, aquela pessoa mesmo denunciar e que aquilo ficasse em sigilo até que se fizesse essa investigação. Mas isso corre muito e tu perde na questão da proteção, realmente. Né? Queria falar com vocês algo bem simples, assim, o que me ocorreu coisa bem de criança, assim, na hora ali do filme. A estrada que percorria quando eu ia para o Poder Judiciário, digamos, ou para a polícia, né, porque eles falavam mais na polícia, e que voltava, como que não tinha nenhuma resposta, né? E aí eu linko a história do ouvir, da resposta, do que aconteceu, por que tu não traz nada para aquela comunidade que está ali, não querendo só uma certeza do que está pensando, mas tendo essa fineza de alguma resposta sobre. Achei isso bem interessante, assim, é muito infantil esperar isso, mas como seria interessante que houvesse essa interlocução, esse diálogo, né? É um diálogo possível, me parece. Vamos lá. Oi, eu sou a Débora, sou assistente social, trabalho numa instituição de acolhimento em Sapucaí do Sul. E me chamou a atenção a questão dos sintomas. Várias questões, né? Mas a questão dos sintomas, porque quando se fala nessas suspeitas de abuso, né? O imaginário da gente já está, muitas coisas já estão colocadas. Assim. E para trazer um exemplo disso, a gente colocou um acolhido em família substituta recentemente, de 2 anos, e esse menino ele foi acolhido já logo que saiu do hospital, quando era ainda bebê. Então, esses 2 anos ele passou dentro do acolhimento institucional. E quando ele foi para a família, então, a família colocou ele numa escolinha de educação infantil, juntamente com um irmão, um pouco mais novo. E logo a psicóloga dessa escolinha chamou os pais para conversar sobre o menino, para saber da história dele, de como tinha sido a passagem dele pelo acolhimento, porque ela identificou nele sinais de abuso. Né? E a mãe adotiva então me ligou para falar de outras coisas e falou sobre isso. Que ela mesma já tinha identificado antes, nas visitas, mas que a psicóloga da escolinha então trouxe sinais, não quis me dizer, não disse quais exatamente, mas sinais de abuso. E aí eu fico pensando, que sinais de abuso são esses que a gente pode já colocar, às vezes, como uma hipótese que vai se tornar verdade, né?
será que o imaginário, né, dessa profissional, não questionando o seu profissionalismo, mas uma criança que vem de acolhimento institucional, né, que imaginário é esse que se cria, que daqui a pouco tu está identificando sintomas de abuso numa criança de 2 anos? A gente não sabe, pode ter acontecido, né? É uma dúvida. Em 2 anos de acolhimento, muitas pessoas passam pelo abrigo, né, profissionais, enfim, mas por parte da família não foi porque essa criança não teve uma família antes, né? Então, a gente questionar um pouco essa coisa dos sintomas, e no filme isso fica muito claro, né? Que bom, sintomas de enxaqueca na criança, sintomas de agressividade, de pesadelo. Que criança não tem pesadelo, gente? Então, pra gente se questionar um pouco essa coisa dos sintomas, assim, porque sim, né, tem situações de abuso que acontecem realmente, que a gente pode identificar, talvez, aí a psicologia pode dizer melhor disso, mas eu acho que ter um pouco de cuidado com isso, com aquilo que já se tornou um imaginário nosso, né? Pela condição da criança anterior, enfim, é só um sinal de alerta. Assim. Só para enfim, toda essa discussão que a gente tem feito me fez pensar também, puxando o gancho da questão da invisibilidade da cena. Eu acho que a invisibilidade está bem colocada ali, e, enfim, durante todo o filme também. O quanto muitas vezes é isso, né, que a gente acaba discutindo durante a tarde aqui, que a preocupação ela sai da proteção ou da questão da criança propriamente, que está ali colocada de alguma forma como uma fragilidade, passa para a busca da verdade, a produção da prova, que parece que é o que é mais importante, que a professora também colocou alguma coisa nesse sentido. E aí eu fiquei pensando nessa relação com a questão da judicialização da vida, né? Porque assim, no filme, ao que fica claro para a gente, existiu um processo de investigação, a gente não tem acesso às escutas, enfim, aos depoimentos, mas toda a questão ali do porão que as crianças relataram que na casa de fato não existia, acaba refutando a tese de que existiu de fato a violência sexual ali, e ele acaba sendo solto, né? Mas a questão social, para mim, que é colocada, tem muito a ver com isso. A judicialização da vida, muitas vezes, ela é a busca, através do dispositivo legal, do dispositivo da lei, de comprovar o meu preconceito, a minha verdade que está colocada comigo. Então, é isso, né? A justiça acho que tem essa prerrogativa. Tu pode reclamar aquilo que tu quiser, não quer dizer que tu vai conseguir. Mas, então, assim, eu acho que isso é uma coisa, assim, do nosso tempo, que é de tentar não buscar justiça, mas buscar a comprovação daquilo que eu quero. E isso a gente pode estar vendo cotidianamente nas relações com a justiça, seja da psicologia, da sociedade, como um todo. Então, acho que assim, principalmente para os profissionais de assistência que não lidam diretamente, eu acho que foi trazido aqui, isso é importante, que é ok, o judiciário demanda uma resposta tem que ser dada, mas não necessariamente é aquela que eles querem ouvir, né? Da importância que tem para cada um dos casos que chega até a gente, de poder ter um olhar, de poder ter uma escuta, de poder ter um questionamento muito sério para as coisas que estão se passando, um questionamento não só da situação vivida por aquela criança, por aquele adolescente, por aquela família, mas também em relação a todo o contexto social que ocorre, todo o movimento que existe de sociedade, de cultura, para buscar daí sim ter uma compreensão. Acho que essa é uma possibilidade que tem de se poder ter um olhar diferenciado, né? Principalmente isso, assim, saber de que as demandas que chegam do judiciário, elas não precisam ser tomadas ao pé da letra naquilo que são solicitadas, que a gente tem, enfim, formas e formas de responder, né? E enfim, o Conselho se coloca sempre também como parceiro nesses momentos, né, através das suas referências, através da produção de material que tem, através da sua área técnica também, para auxiliar nesse processo. Uma questão assim que também me chama a atenção é que
sabe, todas essas denúncias e tantos processos, enfim, e vocês falavam na condenação, de fato, assim, a gente não vê muito isso acontecer. A gente vê o início de um processo, mas a gente dificilmente vem a saber se a pessoa foi julgada, se teve uma audiência, se foi presa. Em geral, cai numa sem resposta, assim, né? E as famílias procuram se organizar construindo as suas próprias alternativas, né? Com as famílias se dividindo, né? Às vezes os casais se separando, ou aquela criança sendo acolhida, né? Quando esse suspeito continua na casa, então a criança que é afastada, a família então se muda para o interior, até porque já não aguenta mais tantas equipes atrás, né? Porque agora ela tem que ser acompanhada na saúde, na assistência social, né? Isso por vezes angustia isso, né? Porque se inicia um processo e fica em aberto, né? Isso também, se por um lado existe todo um apelo no sentido assim de denunciar, de ir atrás dos seus direitos, de não tolerar as violências, né? Por outro lado, depois que se inicia um processo, uma série de outras violências às vezes vem se somar a essa inicial, né? E a gente está agora, no momento, lidando com uma situação muito singular, assim, né? Que a gente está acompanhando uma situação aonde a vítima é acompanhada pelo CREAS e o abusador também é acompanhado pelo CREAS, porque é um adolescente que já vinha há muito tempo com várias situações de violação de direito, e as equipes apontando que em algum momento alguma situação de risco grave ia acontecer, ou ele ia produzir, ou ele ia ser autor, ou ia ser vítima, porque é um menino uma situação de saúde mental importante e que não vem conseguindo encontrar acolhimento na rede de saúde do município, né? Ele mora num território que é terra de ninguém. Não tem nenhum serviço para dar conta daquele território, né? Então, a gente está enfrentando esse dilema. Eles são vizinhos, né? E a equipe do Ação Rua, então, acompanha a ele. E a equipe do PAEP acompanha a menina que foi vítima. Na verdade, os dois foram vítimas, né? Os dois são vítimas. E, bom, enquanto processo de justiça, as coisas ainda seguem, assim, sem resolução, né? Mas, assim, o que a gente pôde construir, né, com as famílias? Do lado da vítima, a possibilidade de um afastamento, né, porque a menina encontrava ele a toda hora, né? Um afastamento, então, através da articulação de outras políticas, né? A política de habitação, se tentou ver a possibilidade de que ela tivesse um auxílio para poder ir morar em um outro espaço, né? E isso, acabamos de organizar essa situação, né? E esse menino, porque já havia um pedido muito grande, assim, de acolhimento, ele já tinha sido acolhido várias vezes, o problema é que ele não ficava dentro dos abrigos, né? Entrava um dia e saía no mesmo dia, ou então no máximo no outro. Que ele então pudesse ir para um espaço mais adequado de acolhimento e que pudesse encontrar um espaço de tratamento, né? Um espaço de cuidado de saúde mental. Então, acho que vamos... queria só? Alguém quer falar mais? Não? Então, acho que vamos encerrando os trabalhos de hoje, agradecendo a todos e a todas, principalmente os nossos painelistas. E lembrar que amanhã iniciamos às 8 horas, pontualmente. E que, enfim, amanhã mais um dia, então. E amanhã, inclusive, de noite, não se esqueçam, tem amanhã o único dia que a gente vai ter uma atividade de noite, que é a palestra do painel de encerramento. Obrigada, até amanhã.